Amém. Qual é o maior de todos os pecados? Será que você ousaria arriscar um palpite? Teve um autor chamado C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, que arriscou um palpite. No livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo que ele fala que é o grande pecado do ser humano, que ele fala que é o orgulho. E o argumento que ele usa é que foi através do orgulho que o próprio Satanás se tornou o diabo. Através do orgulho, o homem tem tentado se colocar no lugar de Deus e tem tentado viver como senhor de si mesmo. O orgulho é o grande obstáculo entre Deus e os homens, que na verdade produz nos homens um senso de independência, de autossuficiência, que abre por isso a porteira para todos os outros pecados. E por isso eu concordo com ele nessa reflexão que ele faz. E a gente vive numa cultura em que não seria exagerado dizer que o narcisismo, que é essa idolatria de si mesmo, é celebrado. Na medida em que a gente vê os narcisistas sendo recompensados pela busca de notoriedade. Há uma sede por notoriedade, em que quanto mais views, quanto mais likes, quanto mais seguidores, quanto mais gente seguindo o meu canal das minhas ideias pessoais, melhor. E vai se tornando cada vez mais desafiador a gente trazer os valores cristãos para um mundo como esse. Valores que se opõem frontalmente a essa lógica narcisista centrada no homem, em que o homem está em busca de se exaltar, de chafurdar nas suas próprias ideias pessoais, não é? O Evangelho afronta essa ideia e traz uma ideia radicalmente oposta. Na verdade, Jesus não veio alimentar nosso ego, Jesus não veio melhorar nosso ego, Jesus veio matar o nosso ego. E essa é uma mensagem pesada para o homem contemporâneo, não é? Ao mesmo tempo libertadora. Por quê? Porque o nosso ego pode nos destruir, o nosso orgulho pode acabar com o nosso casamento, o nosso orgulho pode destruir as amizades mais preciosas para nós. Por causa do orgulho, há pessoas que são incapazes de pedir perdão. Quando o Evangelho ensina que o perdão é uma porta de entrada para um recomeço no relacionamento, para que as coisas velhas e ruins fiquem para trás e para que algo novo, para que a vida abundante do Evangelho surja, flua, é preciso que a gente deixe o orgulho de lado, que a gente se humilhe, não é? Algumas das piores decisões são tomadas por causa de um comportamento orgulhoso, de alguém que não decidiu ouvir a multidão de conselheiros, enquanto a palavra diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria, né? Mas eu sou orgulhoso, eu tomo decisões por conta própria, porque eu sou dono do meu nariz, não é? O orgulho pode nos levar à ilusão do autocontrole. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, minha vida está sob controle, eu estou dando conta da minha vida. E aí isso, gente, só afasta o homem de Deus. E essa é a condição do homem caído, não é? O orgulho é algo contra o que todo cristão luta e deve lutar em alguma medida, eu entendo. Por isso Jesus foi muito taxativo quando falou a respeito de um cuidado que a gente tem que ter, e aí esse texto aqui tem uma lição muito importante para nós. Queria que você acompanhasse a leitura, João 12, a partir do verso 24. Diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Amém, irmãos, até aqui. Amém? Esse texto então estabelece para nós o maior de todos os paradoxos bíblicos. Paradoxo é uma figura de linguagem que há uma frase em que parece que ideias dentro daquela frase se opõem, são contraditórias, mas elas
constituem uma verdade. Por isso que é um paradoxo. Elas são verdades paralelas que parecem ser opostas entre si. A gente olha para o Evangelho e vê a palavra dizendo que a gente experimenta alegria no sofrimento. Como assim alegria no sofrimento? Se tem sofrimento, não tem alegria, não é? Mas à luz do Evangelho tem. A gente vê Paulo dizer que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Como entender essa lógica, se não pelo discernimento do Espírito, não é? Quando a gente se esvazia de si mesmo, aí a gente encontra força em Deus. Há diversos paradoxos. Outro deles, a gente encontra glória na humilhação. Peraí, se é glória, não tem humilhação. Se é humilhação, que glória tem nisso, não é? Numa lógica secular. A gente vê um Senhor que assume forma de servo e diz: o maior entre vocês vai ser o menor de todos. O menor de vocês vai ser o maior no reino dos céus. Ideias que aparentemente se contrapõem, mas que reforçam um princípio. O Criador que assume o lugar de criatura. Mas o maior de todos os paradoxos bíblicos é este que a gente acabou de ler aqui. É o paradoxo que diz que é impossível eu e você experimentarmos vida, a não ser que a gente morra. Jesus usa a figura do grão de trigo. Se ele não morrer, aquela semente não vai dar origem a uma nova vida, não é? A gente precisa ter a experiência de uma certa morte para a gente experimentar a verdadeira vida. Só que falar isso num mundo e dentro de uma lógica que a gente está o tempo todo buscando grandes conquistas, grandes realizações. Ninguém quer passar por esse mundo desapercebido, não é? Todo mundo quer ser notável, todo mundo quer ser lembrado depois que morrer, por grandes feitos. Todo mundo quer eternizar a sua memória, quem sabe ganhar muitos seguidores, né? Essa é uma busca comum nos dias de hoje, porque ela mostra, na verdade, uma sede que todo ser humano tem por transcendência, por uma glória, que nós fomos criados com essa glória, mas nós não temos mais ela, o pecado tirou ela da gente, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí o homem procura a glória de Deus de volta em outras coisas que não ele. Mas Jesus é muito claro em dizer qual é o caminho para a gente recuperar essa glória. E o caminho por excelência é que eu e você experimentemos uma certa morte para si mesmo e um certo renascer para Deus. Jesus diz assim em Lucas 9: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Então, ele diz assim: que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Que adianta alguém ter grandes realizações, grandes conquistas, se tornar famoso, se a alma dele foi para o inferno? Há um despertamento claro no Evangelho para essa realidade, essa preocupação que a gente tem que assimilar. Agora, essa morte, com o que ela tem a ver? O que Jesus está dizendo aqui, que é essa morte que a gente tem que experimentar, essa cruz que a gente tem que carregar todo dia, que experiência é essa? Será que ele está falando do desprezo pela vida humana no mundo? Será que ele quer que eu e você desprezemos a nossa história no mundo? É isso que ele está falando? A gente crê que não. É porque ele tem um propósito para a nossa história aqui no mundo. E o próprio Jesus encarnou para viver 33 anos dentro de um propósito magnífico, uma missão gloriosa. Então não tem a ver com isso. Não é desprezar a sua vida no mundo, não. Ela tem um valor estratégico do ponto de vista de Deus. Será que seria a supressão da nossa personalidade? Eu tenho uma personalidade, então eu tenho que cada vez mais sufocar, para cada vez mais eu ser uma personalidade anulada. Essa é uma lógica que também não encontra respaldo na Bíblia, porque a Bíblia ensina para a gente que Deus fez cada um de nós com características muito particulares. Então Deus fez cada personalidade que está presente aqui nesse lugar essa noite com propósitos específicos. E a palavra ensina para a gente que toda essa diversidade enriquece o reino. E a gente não deve, por causa dessa diversidade, ficar dividido. Paulo fala em Coríntios 12 que, embora os dons sejam muitos, o Espírito é o mesmo, ele que nos une. Então também não tem a ver com a supressão da personalidade que Deus te deu. Ele te deu, é um dom, você é uma pessoa única. Ele quer te usar do jeito que você é, no contexto específico onde você está.
Então não tem a ver com isso também. Será que é ser uma pessoa sem senso crítico e sem opinião? Não, eu sou a pessoa que morri para mim mesmo, então a partir de agora eu não tenho mais opinião. Eu enxergo o absurdo e me calo, porque eu morri para mim mesmo. Também não é isso, porque Jesus não foi assim, os apóstolos não foram assim, muito pelo contrário. Os profetas tinham uma posição muito firme e alinhada com o ensino da lei de Deus, não é? Então a gente tem que sim assumir posição, não é isso que é morrer para si mesmo. O que é então esse paradoxo? O que é morrer para si mesmo e viver para Deus? E aí a gente enxerga algumas coisas aqui. A primeira lição é que morrer significa viver dirigido pela missão que Jesus deixou para nós. Ou seja, não é viver tendo como parte da nossa vida uma missão, que de repente no domingo eu sirvo no ministério da igreja, e naquele momento lá eu estou cumprindo a missão de Deus para a minha vida, mas aí segunda até sábado, aí eu já vivo a minha missão, que é a minha missão para mim mesmo, é uma missão que eu elegi para mim, que tem a ver com os meus interesses, com os meus sonhos, as minhas ambições. Não é isso que Jesus está falando, ele está falando que morrer para si mesmo tem a ver com uma entrega tamanha, que toda a nossa vida ela está imersa na missão. Tudo que a gente faz tem a ver com a missão, e a nossa missão tem que afetar e impactar tudo que a gente faz nesse mundo, tudo que a gente vive, não é? Verso 27, Jesus diz assim: o que direi? Pai, salva-me dessa hora? O que direi? Senhor, me livra de passar por privações por causa da missão? Senhor, me ajuda a viver a missão de tal forma que eu fique na zona de conforto. Me ajuda a viver a missão de uma forma que ela não venha a causar dor em mim, que ela não venha a me causar, a me custar nada. Ele fala, não, pois foi precisamente para esse propósito que eu vim. Jesus valorizou a vida dele, ele usou o tempo dele no mundo muito bem, melhor do que nós, sem pecar, não é? Mas chegou a hora que ele falou, agora é a hora de morrer. Agora é uma hora que eu vou ter que pagar um preço final, porque se eu não pagar esse preço de morte, eu não vou ressuscitar, e se eu não ressuscitar, não tem expiação pelos pecados. Se eu não ressuscitar, os meus discípulos não vão ressuscitar também no último dia. Se eu não ressuscitar, não tem vida eterna mais, e eu vim cumprir isso. Então, Jesus está falando, olha, morrer para si mesmo tem a ver com essa entrega plena à missão, de tal forma que eu já não vivo os meus projetos focado nos meus interesses apenas. Eu vivo meus projetos de vida, as áreas diversas da minha vida, com as lentes, enxergo elas com as lentes da missão que Deus concedeu a mim. Então, para Deus, não importa tanto quanto tempo de vida a gente tem, mas se a gente vai viver esse tempo de vida imbuído da missão, imerso nela, completamente consciente dela. Alguns dizem assim, Jesus morreu cedo, 33 anos, não é? Já o outro morreu com 100 anos, esse aproveitou a vida, esse viveu uma vida muito boa. E o Evangelho diz que não. A pessoa pode ter vivido 100 anos só contando, vendo o carneirinho passar, contando o carneirinho, vendo a vida passar sem propósito. E o outro pode ter vivido 20 anos com uma vida intensa, cheia de propósito, imbuído da missão, e deixou uma mensagem impactante, não é? Então, a nossa missão não é parte da nossa vida. A nossa missão é toda a nossa vida, e a gente precisa aprender isso. Não se trata apenas de estar incumbido, mas de estar imbuído dessa missão. Agora, é claro que isso vai afetar o nosso trabalho, por exemplo, não é? Quando você não entregou a vida para Jesus, quando você não morreu para si mesmo, você vai para o seu trabalho assim, cara, eu tenho que lutar, matar o meu leão do dia, não é? Eu tenho que conseguir salário, colocar dinheiro dentro de casa para poder comprar as coisas, para poder manter minha família, porque eu tenho um projeto, minha realização pessoal, que é ter uma mulher que me ame e conseguir sustentar a minha casa. Eu sou um provedor. E muitas vezes a gente vai vivendo esses projetos bons que Deus criou para nós com uma perspectiva egocêntrica, com uma ideia de que essas coisas são para minha satisfação, que os meus sonhos estão se realizando.
porque eu estou no centro da minha existência. E Jesus está falando, não, o grão de trigo tem que morrer. Realizar essas coisas fora da perspectiva da missão não é o projeto de Deus para você. Deus tem muito mais para você. Deus quer que você entenda que o seu trabalho é um meio de glorificar Ele. Paulo falou assim, o que quer que vocês façam, façam como para o Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai, porque é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quando vocês estão lá no emprego secular, vocês não estão servindo ao patrão de vocês não estão servindo à empresa de vocês estão servindo a Deus através desse trabalho, amém? E muitos cristãos não entendem isso, não é? Aquilo que a gente tem tentado destruir aqui, aquele conceito errado de que o que se faz na igreja é sagrado. Domingo eu venho aqui e esse é o momento sagrado, de adoração, de ouvir a palavra, de orar. Mas a partir do momento que eu saio da igreja, agora é profano, agora é algo que já é impuro, eu estou indo lá para resolver um problema chato da vida, que é ter que lutar, ter que trabalhar, essas coisas chatas que tem no mundo, que são mundanas. E o Evangelho fala, não é assim que o cristão vive. O cristão faz todas as coisas dentro do ambiente da missão, com foco na missão e pensando na glória de Deus. Não é assim que Paulo exagera em 1 Coríntios 10, 31, não é? Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Tudo. E a gente precisa entender isso. Quando eu penso na educação dos meus filhos, eu não tenho que pensar assim, cara, eu tenho que ter filhos educados para mostrar como eu sou bom educador. Eu tenho que ter filhos bem-sucedidos para cumprir um ciclo, né? Que é trabalhar para sustentar a casa, para pagar a educação dos meus filhos, para eles envelhecerem, e aí logo eles também vão estar trabalhando, sustentando os filhos dele, daqui a pouco morre, e aí simplesmente as gerações vão se sucedendo, uma tentando sustentar a outra, não é? É esse o propósito da existência? Não é isso que a palavra ensina para a gente, não. A minha família, os meus filhos, o meu trabalho, o meu ministério, tudo isso tem que ser entendido na perspectiva da glória de Deus. Eu não crio filhos para eles serem bem-sucedidos no segundo mundo, eu crio filhos para a glória de Deus. E eu quero que eles tenham experiências pessoais e verdadeiras com Deus. E eu quero que eles experimentem esse mesmo senso de propósito na vida deles que eu tenho experimentado, de viver imbuídos da missão que Deus tem para eles. E aí algumas pessoas dizem assim, não, eu tenho muita dificuldade com célula, não é? E aí isso envergonha muito a gente, porque na verdade a pessoa que fala isso, ela demonstra não ter um grau razoável de maturidade espiritual. Como assim tem dificuldade com célula? Você tem dificuldade com relacionamentos? O pastorzão falou ainda agora sobre uns aos outros, não é? Mais de 50 vezes no Novo Testamento aparece essa expressão incitando a gente a viver um nível de comunhão, de relacionamento, em que a gente se doa, em que a gente oferece suporte um para o outro, em que a gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram. E aí eu que me digo cristão, que digo que acredito no Evangelho, digo que acredito na doutrina dos apóstolos, eu não gosto de célula. Isso é alguém que não entendeu nada ainda. Porque o que a célula faz? Ela expõe a gente a relacionamentos. E aí a palavra diz assim lá em Romanos 12, Paulo fala assim, olha, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O convite da palavra é que através dos relacionamentos do corpo de Cristo, a gente seja capaz de mortificar o nosso próprio ego. Dizer, eu não estou aqui por causa da glória dos homens, não. Eu estou aqui, não estou aqui para ser honrado, estou aqui para servir pessoas. Eu prefiro ver o outro honrado, eu preciso mortificar esse meu ego auto-idolátrico, né? Ele diz no mesmo capítulo de Romanos 12, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. A versão antiga diz assim, sejam capazes de associar-se a pessoas de condição inferior, socialmente, culturalmente. Sejam solidários àqueles que são mais humildes, são pessoas mais simples. Sejam capazes de viver com pessoas diferentes de você.
pessoas que têm ideias diferentes, pessoas que têm hábitos diferentes, porque é assim que o reino de Deus é celebrado. No momento que eu entendo que não é o meu jeito, a minha cultura, o que eu acho melhor que está no centro. Não, a comunidade é o lugar onde o meu ego é neutralizado por uma multiplicidade de características, personalidades, dons, e eu preciso aprender a condescender com o que é humilde, não é? Não ser sábio aos meus próprios olhos. Se você for para uma célula, você vai ouvir pessoas emitindo ideias que são diferentes das suas, mas ela está tendo as experiências dela com Deus. Não importa se é diferente da sua, o Evangelho quer te livrar da sua sede por popularidade. Saia do centro, para de tentar ser o protagonista da sua vida, deixa Jesus ser o protagonista, para que você experimente o senso de missão impregnando tudo que você faz, tudo que você vive, discipulado, célula, trabalho, família e cada aspecto da sua vida. Então, esse é o primeiro ponto aqui de lição para a gente entender o que é morrer para si mesmo. Segunda lição, morrer tem a ver com santificação. Essa é um pouco mais óbvia, não é? Mas vejam o que diz aí, Jesus diz no verso 25, aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Será que Jesus está mais uma vez aqui trazendo uma ideia de desprezo à vida no mundo? Não, né? O que ele está falando, na verdade? Odiar a vida no mundo, odiar aquilo que nesse mundo faz parte de um sistema pecaminoso, odiar o pecado no mundo, o meu pecado, não me apegar a esse mundo, sabendo que eu pertenço a um outro mundo, eu pertenço ao reino dos céus, então não devo me apegar a ele, mas principalmente a questão de se apegar a um sistema. Então isso que ele está falando, não se apeguem, odeiem esse sistema condicionado, escravo do pecado, não é? Santidade é um assunto muito fora de moda, e muitos pregadores preferem não tocar nesse assunto. Sabe por quê? Porque santidade não é um convite a gente melhorar um pouco como pessoa, não. Santificação é um processo de mortificação, é essa palavra que a Bíblia usa. Santificação é o processo pelo qual cada vez mais o Jonatas morre para dar lugar a Jesus. O ego do Jonatas vai ficando para trás e o senhorio de Cristo assume o trono. Amém, irmãos? Cada um de nós precisa se ver dentro desse processo. Então, existe muitas vezes da nossa parte, né, esse senso de impotência ao ver que a santidade fere o nosso orgulho. E aí o apóstolo Paulo falou muito claramente sobre essa relação, né? Ele fala o seguinte, olha como é que ele é taxativo em Colossenses 3, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que a gente tem que fazer morrer? Olha a lista aqui, ó. Isso aqui que Jesus está falando que a gente tem que odiar. Isso aqui a gente tem que ter pavor dessas coisas. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está falando assim, Deus é um Deus irado com aqueles que vivem entregues ao princípio, ao Deus desse século, aos valores do pecado. Ele está falando, vocês devem fazer morrer essas coisas em vocês. Vocês devem entender que o chamado do cristão é um chamado a uma certa separação. Sabe aquela lógica de tentar imitar o mundo? Não, no mundo, o que é popular é isso, eu tenho que fazer isso porque isso é popular. Só que isso que é popular, às vezes, está ferindo princípios importantes do reino de Deus. Então o cristão vai falar, todo mundo no mundo faz assim, mas eu não vou fazer, porque eu não sou todo mundo, eu sou um discípulo de Jesus, amém? E discípulo de Jesus não fala desse jeito, não dança desse jeito, muitas vezes não se veste desse jeito, não é movido por essa motivação para ganhar dinheiro, para seduzir pessoas. Não, o discípulo de Jesus não faz isso. O discípulo de Jesus está em busca de santidade. Ele quer viver uma vida coerente com o evangelho no qual ele diz crer. E aí em Romanos 8, Paulo fala assim, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. O alerta que é grave.
Viver segundo a carne leva para a morte eterna. Não a morte que gera vida, mas a morte que gera morte. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem os feitos do corpo, se pelo Espírito vocês se santificarem, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Todo ser humano é filho de Deus? Não. Todo ser humano é criatura de Deus. Mas aqueles que estão mortificando os feitos do corpo, aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito, aqueles que nasceram de novo, aqueles que entendem que a sua identidade não é forjada pela cultura, mas é forjada por Cristo, essa pessoa é filho de Deus. Amém? Eu e você precisamos ser essa pessoa. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12. Pedro diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, como está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a vocação natural do cristão. Mas o homem contemporâneo, nem mesmo o cristão contemporâneo, não está querendo muito ouvir essa pregação, não. Ele parece que pula esses textos, né? Que exigem santificação do cristão. Mas não existe, o texto está falando, não existe relacionamento com Deus sem santificação, sem mortificação da carne. A santificação é a desintoxicação da alma do convertido, que está poluída pelo pecado, por vícios, por hábitos, por coisas que travam a vida dele com Deus. E aí ele vai mortificando a carne para que essa relação com Deus volte a fluir. Tem que ser assim com a gente. E a graça de Deus que redime pecados e que salva a gente, muita gente gosta muito de falar da redenção que a salvação representa, não é? Jesus me redimiu, Ele conquistou por minha salvação na cruz, amém. É só pela graça, com base nas obras de Cristo, amém, cremos assim. Mas poucos se atentam para o fato de que redenção é uma palavra que significa conserto. Ou seja, eu me conserto, eu me acerto com Deus. Não é? Então, a redenção tem a ver com santificação também. Jesus não morreu só pela nossa salvação, não. Ele morreu pela minha e pela sua santificação, para que Ele, cumprindo a sua missão, o Espírito Santo viesse e nos capacitasse a viver num projeto de santificação. Amém? Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Receber poder para ser testemunha, para viver o Evangelho. E a gente precisa então deixar que o Espírito Santo complete essa obra na nossa vida cada dia. Então, santificação é Cristo em nós, a esperança da glória. Santificação é o que produz esperança, não só em nós, igreja, mas no mundo também. Gente, se o mundo olhar para mim e para você e não vir em nós santidade, o que vai acontecer? As pessoas já estão totalmente desiludidas com relação afetiva, com uma série de coisas no mundo, relação trabalhista, uma série de coisas está maculada pelo pecado de uma forma que as pessoas estão vivendo hoje deprimidas. A depressão é uma epidemia que está tomando conta do mundo e o Brasil está liderando essa epidemia. Por que tanta depressão tão profunda? Porque existe uma desilusão sem tamanho, a vida vai perdendo propósito. Não existe mais virtude, não existe mais glória a ser buscada, não é? Mas quando as pessoas olham para a igreja, se elas virem santidade, aí a esperança, opa, então não é o mundo todo que é assim. Existe um povo que foi chamado por Deus a ser o sal da terra e a luz do mundo, e esse povo se chama Igreja de Jesus Cristo. Ali tem um povo tentando viver em santidade de verdade. Porque se não for assim, o que Jesus falou? Se por acaso a luz que há em vocês forem trevas, que grandes trevas serão. Se as pessoas não puderem mais encontrar esperança dentro da igreja, se elas não conseguirem ver coerência, se elas nem os crentes estão vivendo como o ser humano foi criado para viver e reconciliados com Deus, o que esperar do resto do mundo? Não tem mais sentido viver nesse mundo. Mas
quando a gente morre para si mesmo, não tem outro caminho, irmãos. A gente tem que perseguir uma vida santa. E aí qual é o resultado disso? É que a gente experimenta uma alegria que o mundo não pode proporcionar, né? O pecado, ele produz uma certa alegria, mas no momento que acaba aquele ato pecaminoso, acaba a alegria também. Muitas vezes vem um efeito rebote, de tristeza, de depressão profunda, né? E o que acontece quando você nega a tentação? Quando você resiste à tentação? Quando você embraça o escudo da fé contra os dardos do diabo? Você não só experimenta o gozo da vitória contra o pecado, como aquela alegria permanece em você. É a alegria de alguém que está vivendo na presença de Deus, reconciliado com seu Criador. A alegria de alguém que vê as marcas de Cristo em si próprio. E é uma alegria, gente, que não tem como comparar. Qualquer um que tenha vivido no mundo chafurdado no pecado, quando experimenta a santificação, fala: isso aqui é um vinho muito melhor do que o vinho que o mundo tem a oferecer. Não tem ópio, não tem entorpecente no mundo que traga uma coisa tão prazerosa e tão maravilhosa. Então, santificação, morrer para si mesmo. E morrer para si mesmo, terceira lição, é a gente viver para servir ao reino. E aí, quanto ao serviço, a gente precisa atentar para uma coisa, não é? Jesus aqui vai falar no verso 26 assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus está falando que a vida de caminhada com Ele é uma vida de mortificação de si mesmo. E nessa mortificação, um dos elementos que vão estar presentes é o serviço a Deus, assim como Ele experimentou. Mas tem uma característica do serviço que Jesus vivia prestando, é que esse serviço Ele não fazia para alcançar a notoriedade e o reconhecimento das pessoas, não. Ele já tinha todo o reconhecimento que ele precisava do Pai. E qual foi o reconhecimento que o Pai fez quando ele se batizou? Olha aí o meu filho, esse é o meu filho em quem tenho prazer. E aí, a partir desse senso de quem ele é, do DNA dele, da natureza dele, como ser humano santo e separado para essa missão, é que ele vai fazer tudo o que ele faz, é a partir desse momento. E não ele vai fazer um monte de coisa para mostrar para todo mundo quem ele é, não. E esse é um entendimento muito crucial. Às vezes a gente recebe elogios de colegas de ministério que dizem assim: poxa, lá na Oceânica eu fico impressionado como é que a igreja é disposta a servir, como as pessoas estão mobilizadas em servir, como isso é natural para a igreja, como é que vocês conseguem fazer isso? Que técnica de coach vocês estão usando? Que ferramenta motivacional é essa? Que sistema de recompensa é esse que vocês estão usando para manter tanta gente servindo com tanta alegria? Lá na minha igreja a gente tenta, as pessoas não se conscientizam da importância disso. E aí, irmão, sabe qual a resposta que a gente dá? Só tem uma razão para isso. Essas pessoas tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Elas amam Jesus e elas querem servir a Ele. E quando elas servem, elas percebem a alegria do Senhor ao ver elas servirem. E isso basta. Ah, mas como é que vocês sabem disso? Porque a gente não fica reconhecendo, a gente não fica aplaudindo ninguém, a gente não fica massageando o ego de ninguém. Não tem sistema de recompensa. Então quem está recompensando essas pessoas? O Espírito Santo, amém, irmãos? E deve ser assim no reino de Deus. Eu entendi quem eu sou em Cristo. E agora eu vou cumprir. Porque se eu estou em Cristo, eu também sou servo dele. E se eu servir a Ele, o meu Pai vai me honrar. E muitas vezes a recompensa não vai vir nesse mundo. Você consegue imaginar Jesus na cruz, se ele seguisse o seguinte raciocínio: será que está valendo a pena mesmo? Ele pendurado lá na cruz. Será que valeu a pena eu viver humilhado nesse mundo, como criatura? E estar aqui pendurado nessa cruz, sofrendo por amor a eles? Será que valeu a pena? Será que eu fui recompensado? Será que eles reconheceram tudo que eu fiz por eles? Sabe qual a resposta que Jesus concluiria? Não, não valeu a pena. Ninguém nunca reconheceu ele tanto quanto ele merecia ser reconhecido. Na verdade, depois de 3 anos caminhando com ele, nem os discípulos estavam entendendo totalmente aquilo.
Mas depois vem o Pentecostes. Jesus falou: o que eu faço vocês não entendem agora, mas depois vocês vão entender. E aí, irmãos, Jesus não estava em busca de glória dos homens. Jesus sabia que ele era o Filho amado, em quem o Pai tinha todo o prazer. E a gente precisa servir motivado pela mesma coisa, porque se a gente está servindo motivado por isso, não tem palavra negativa, não tem experiência ruim que demova a fé do nosso coração. Eu lembro que eu me converti no início de 1993, e eu tive algumas experiências ruins naquela igreja, e outras muito boas. Se eu pegasse as ruins e levasse elas a sério, eu teria saído da igreja. Mas por que eu não fiz isso? Porque eu estava totalmente fixado em Cristo, porque meu foco era Cristo. E tem que ser assim com todo cristão. A gente está focado em Cristo, é a glória de Deus, é o serviço ao reino dele. Eu, Jonatas, quem eu sou? Eu sou alguém que acabou de experimentar morte para si mesmo. Eu morri para mim mesmo. Agora não interessa se me agradou, se não agradou. O que interessa é que todos estão aqui em busca de Cristo. E todos estão buscando viver uma vida que agrada a Ele, que exalta Ele. Foi isso que Jesus quis dizer, irmãos, quando Ele falou: olha, vocês precisam morrer para si mesmos. Vocês precisam experimentar essa mortificação. Vocês precisam se desapegar desse mundo, se desapegar das suas próprias opiniões, dos seus próprios posicionamentos fortes, a não ser que sejam aqueles que se coadunam com o Evangelho. Aí você pode ficar igual os profetas, né? Apegado. Mas tirando isso, irmãos, abre mão, releva, perdoa, se humilha, deixe-se submeter ao aprendizado, não é? Seja ensinável. E assim a gente vai crescer, mortos para nós mesmos, e cada vez mais Cristo vive em nós. Algumas aplicações aqui, recapitulando, na verdade. A primeira: entenda que a missão não é parte da sua vida, mas é toda a sua vida. Sua vida não pode ser compartimentalizada, não é? Família, trabalho, igreja. A igreja é reino de Deus, o resto não tem nada a ver com o reino de Deus. Não, não é. Tudo é reino de Deus na sua vida, desde que você entregou sua vida para Cristo. Então, você tem que viver imbuído dessa missão. Cara, eu vou estar naquele meio secular, gente falando palavrão, gente contando piada imoral. E o que eu vou fazer ali? Vou ser luz no meio das trevas, vou fazer diferença. Porque isso, fazer diferença ali é parte da missão. E eu não vou comungar, eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Eu sou alguém que estou aqui para ser luz no mundo. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. Então, seja lá, seja dentro de casa, coisa lá em casa está desandando, desentendimento, conflitos familiares, não é? Conjugais, com os filhos. Não, eu não vou embarcar nessa, eu não posso me deixar levar, eu não posso sucumbir diante das pressões. Não, se minha casa está faltando luz, eu tenho que ser luz ali dentro. Eu tenho que ser um atalaia, um vigia, um intercessor. Eu tenho que ser o primeiro a dobrar o joelho e começar a orar. Eu tenho que ser o primeiro a pedir perdão, a me humilhar e a buscar reconciliação. Amém, irmãos? Então entenda que tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com a minha e com a sua missão. Tudo tem a ver com essa missão. A missão afeta todas as áreas da nossa vida. Segunda aplicação: persiga a santidade, porque a santidade produz uma alegria que pecado nenhum pode proporcionar. Então não caia mais na sedução daquilo que pode estar te escravizando, mas continue insistindo, gente. Ninguém alcança a santificação da noite para o dia. A santificação é um processo que só vai acabar no nosso último dia de vida nesse mundo. Até lá, eu e você vamos estar lutando contra a nossa natureza pecaminosa, no poder do Espírito Santo. Vamos ser vitoriosos sobre muitos pecados, outros a gente vai lutar até o fim, mas a gente nunca vai abandonar o quê? A nossa luta contra o pecado, amém? A gente vai insistir na ideia de que eu tenho DNA, meu DNA é Cristo, aquilo em que eu estou vivendo diferente de Cristo, aquilo em que meu caráter não reflete Cristo. Senhor, eu quero mortificar, e eu não me conformo com menos do que a mortificação disso, com menos do que uma vida transformada para ser mais parecida com Jesus. E a terceira aplicação: viva como um servo a quem Deus decidiu chamar de filho. É verdade, eu e você somos criaturas. E a Bíblia diz, no Novo Testamento, Jesus está ensinando para a gente aqui, que a gente é servo.
Só que, paradoxalmente, esse mesmo que é servo, ele decide chamar de filho. Ele dá o direito de ser chamado de filho de Deus. A todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, embora a salvação não seja conquistada pelas obras, ela é conquistada para boas obras. Ou melhor, ela nos foi dada por Cristo para boas obras. A gente foi chamado a servir. Só que servir não para glória própria, não com motivações escusas, mas com motivações santas, a glória de Deus. E para eu conseguir servir desse jeito, eu vou ter que botar todo dia a cara no pó, eu vou ter que botar todo dia a minha vida no altar, e eu vou ter que todo dia deixar que o Espírito quebrante meu coração, me faça humilde, ensinável, me faça mortificado para mim mesmo, para eu poder de algum modo ser útil na obra de Deus, porque Deus não aceita menos do que isso, não é? Parábola dos talentos, Ele exige de nós que a gente seja útil, e para a gente ser útil, a gente precisa entregar tudo, falar: Senhor, toma aqui a minha vida por completo, e me usa em todas as áreas. Tem gente que pensa assim: não, essa entrega completa, Jonas, é para aquelas pessoas que vão para a África servir lá, né? É para as pessoas que vão para situações de lugares difíceis. Não, essa entrega completa, essa missão, são para pessoas comuns, que vivem na cidade, que têm o seu trabalho ali no centro. Pessoas comuns como eu e você. Pessoas que têm uma vizinhança, que têm esposa, que têm filho. Pessoas que têm uma vida comum, regular. Você é um missionário do reino de Deus nesses lugares. Amém, irmãos? Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra que nos despertou essa noite para o fato de que a gente precisa morrer para si mesmo. De que esse é um chamado tão primitivo, tão original lá, Senhor, do início da Tua igreja. E a gente hoje aí muitas vezes esquece de que o nosso chamado não é para promover nosso ego, não é para promover a nossa personalidade, como pessoas ávidas por se projetarem nas redes sociais nos nossos dias, por ganhar likes, seguidores. Não é esse o nosso chamado, Senhor. Nosso chamado é para, à medida que a gente entrega e mortifica aquilo que é pecaminoso em nós, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Que o Senhor, que a gente saia daqui hoje decidido a ser mais como Cristo, a, Senhor, viver do Teu lado em todo o tempo, falando contigo, se relacionando contigo, de tal forma que esse relacionamento molde toda a nossa vida, onde a gente estiver vivendo, trabalhando, servindo, que fique claro que a gente faz isso porque a gente Te ama, e a gente Te ama porque a gente recebeu o Teu Espírito, que nos dá poder para isso. Em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.